suspects for Aníbal. But ISIS has the latest direct threat designated. Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Ganda Gabriel, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Tudo impecável. Então, esta semana não temos muita coisa para falar, apesar dos meus muitos tabs abertos aqui, mas há aqui um texto que eu vou ter de lê-lo na íntegra. Eu não sei quem é que este Rocha, este tipo, mas é um tipo que é o Aníbal Raposo, que diz, Aníbal Raposo, não sei quem é que ele é, mas pelos vistos é importante, foi convidado para a 11ª conversa da sacristia em São José. E depois ele diz, como é que eu vejo Deus? A pergunta feita por Aníbal Raposo mais do que uma vez na última conversa na sacristia, que decorreu ontem em São José, ao fim da tarde, e a interpelação a que procurou dar resposta ao longo de toda a intervenção, sem certezas, mas com muitas dúvidas, sobretudo com uma bela dose de sinceridade, porque ao falar da sua relação com a religião e com a espiritualidade, tema que estava no título da sua comunicação, colocou-se sempre na perspectiva de um caminhante, qual nómada cristão. Então vamos lá ver qual é que é a perspectiva dele. Sou crente por tradição religiosa, passei pelo seminário menor na igreja do colégio. Com 11 anos, escrevi ao meu pai a dizer que não tinha vocação, tinha namorado e queria casar. A partir daí, tudo o que parece ter sido diferente, não o que antecipava, mas a sua relação com a fé. O gajo com 11 anos era bastante precoce. Já queria casar. Já queria casar, já tinha uma namorada e já queria casar. Aprendi a ser crente porque recebi alguns sinais, confessou. E agora vamos tentar perceber quais é que são os sinais. Vamos embora. Como é que eu vejo Deus? Vejo um Deus criador, que está imbuído nas coisas. Fico emocionado com o crescimento das plantas. Olho o céu na rocha da relva, onde não há luz e, de cada vez que faço isso, percebo o tamanho da minha condição e interrogo-me sobre a razão da minha existência. Esta explicação encontro-a em Deus. Pronto. Brilhante. Sublinhou, acrescentando de imediato que não é isso que o faz crer. Que a salvação só se consegue dentro da igreja. Ou seja, já está uma baralhação dos diachos. Já rezei em mesquitas e outros templos e todas as vias são interessantes para chegar a Deus. Gosto muito de rezar. Não aquelas rezas feitas. É sempre uma conversa frente a frente sobre o que me vai na alma. Eu gostava de saber conversa com quem? Com ele próprio ou com um tipo que lhe responde e se lhe responde. Se responde, não é? E rezo para agradecer e acredito na eternidade porque sou poeira das estrelas. Depois de um divórcio das duas filhas, desculpem, eu esqueci-me de fazer aqui a cena da... as pessoas estão a ver, também não é grave, estão a ver a nossa cara, mas eu vou pôr aqui um bocadinho o texto para facilitar para quem nos está a acompanhar. É no instante, já está. Estou aqui, depois de um divórcio, esta parte também é muito interessante. Não, antes disso ele diz, como é que eu vejo Deus? Vejo Deus como criou, está imbuído nas coisas. Pronto. E depois já rezei nas mesquitas e depois ele diz, gosto muito de rezar. Não aquelas rezas feitas, é sempre uma conversa frente a frente sobre o que me vai na alma. E rezo para agradecer e acredito na eternidade porque sou poeira das estrelas. É tão bonito quando as pessoas dizem estas coisas. Depois de um divórcio e 2 filhas, Aníbal Raposo refez a vida. Desta vez regressou à igreja para pedir o sacramento do matrimónio. Eu não sei se foi a mesma moça com que ele se quis casar aos 11 anos, mas pelos vistos... Não correu bem. Pelos vistos não correu bem. É estranho, casei-me pelo civil, tive 2 filhas e divorciei-me. Voltei a casar, desta vez fazia sentido ser pela igreja e pude fazê-lo. Hoje posso abeirar-me do altar e comungar. Se tivesse sido ao contrário, não poderia. No que é que eu sou melhor que os outros? E agora repara, se esta frase aqui não é o mais alto da hipocrisia, mas pronto, já falamos sobre isto. Interpela de novo, lembrando-se porventura uma parte do título da conversa que ficou por esclarecer. A minha relação com a religião e com a espiritualidade num tempo de igrejas vazias, certamente inspirado no livro do Thomas Halley, que não sei dizer este nome. Praticar a espiritualidade é dar sentido à vida, tornar-nos mais compassivos, mais aptos para perdoar. Desabafa porque um homem que não se interroga é meio homem. Adoro. A maioria dos rituais da igreja são muito repetitivos e há muitos textos lidos que me irritam profundamente.
mas não tenho dúvidas. A virtude, outra forma de fazer santidade, faz-se na relação com os irmãos, na capacidade de nos compadecermos uns com os outros, acrescenta. Devemos procurar a virtude e chegar à tranquilidade e à paz. Tendo paz, devemos ter liberdade plena na nossa alegria, contagiar os outros, concluiu novamente com dúvidas. Porquê é que os padres não podem casar? Porquê é que quem vive uma segunda união não há de poder comungar? Questionou, percebendo, contudo, que estes são também temas em debate na Igreja, especialmente na Assembleia Sinodal do Sínodo, que nós já falámos. Engenheiro, gestor de empresas e artista por vocação, sendo poeta, pintor e cantautor, Aníbal Raposo integra uma geração de, nos últimos 40 anos, tem vindo a contribuir para a renovação da música popular açoriana. Pronto, já sabemos quem é que ele é. As conversas na sacristia são um projeto de evangelização e passamento de fé através da cultura, das artes e ciências. Pronto, só para terminar esta coisa. Portanto, era isto que eu queria mostrar, que eu achei uma certa piada, este texto, porque é um texto de alguém que está a falar no fundo, da fé dele e de como é que ele chegou às conclusões que ele chegou, nunca chegando a conclusão nenhuma. Nunca dá para perceber aqui nada, não é? Pois, ele. Isto é claramente aquelas pessoas que foi indoctrinado muito pequenino, não é, Miguel? Claro. Eles apanham-nos bem cedo e, epá, é claro, e quando ele se interroga, não tem outra resposta senão aquela que lhe inculcaram na Já está cabeça. programada. Claro que já está programada. Encontra em Deus. Epá, isso não é. Aliás, isto é depois uma contradição, porque ele mais abaixo diz que um homem que não se interroga é meio homem. Mas depois ele interroga-se, mas dá uma resposta qualquer que ele encontra e pronto, e não se interroga mais. Aquilo não é uma interrogação. Ele, no fundo, ele não está a interrogar nada. Ele está a fazer uma quanto muito é uma... Como é que eu ia dizer? Ele diz, eu interrogo-me sobre a razão da minha existência. Pronto, isso está tudo muito certo. Embora essa pergunta até possa nem estar bem formulada, não é? Porque a razão, porque é que nós estamos aqui, no fundo, porque é que nós existimos? Isso pode não ser uma pergunta, pode não ser uma pergunta válida, não é? Porquê? Podemos perguntar como. Agora, o porquê é um bocado estranho, não é? Porquê é que existimos? Mas pronto, interrogo-me sobre a razão da minha existência. Esta explicação encontrei em Deus. Epá, sim, agora e é depois mas este é o tipo de linguagem que eu acho que aparece muito nos meios, até fora da malta que tenta estudar este assunto, ou dentro da própria igreja, que é as pessoas que tentam justificar a fé delas como se fosse uma coisa razoável, sem nunca o ser, não é? Tudo o que parece aqui é: eu sou um caminhante, interrogo-me, mas interroga-se do quê? Ele não se interroga de coisa nenhuma. Não há nenhuma interrogação real. Há uma tentativa dele dizer: eu acredito porque acredito, mas interrogo-me, mas interroga-se. Ele diz que se interroga, mas não há uma interrogação, não é? Se eu me quiser interrogar de uma coisa qualquer, eu tenho mesmo de ir à procura, e a minha resposta tem de ser muito clara, não é? Não há respostas claras nestas coisas. Claro, e olha, isto eu ensino isto aos meus miúdos de 10 anos, pá. Não é dar a resposta que me interessa. A resposta não me interessa minimamente, até pode estar correta. Então, mas tu não sabes justificar, exatamente, como é que lá chegaste? Não sabes justificar porque é que nós, os outros todos, temos que estar convencidos desta tua resposta. Claro. Ainda hoje tive essa situação numa sala de 5º ano de matemática, Miguel, uma sequência 3, 5, 7, 9, e a minha pergunta era: qual é o termo desta sequência que tem o número 81? E tive 2 ou 3 que responderam: é o termo 40. Então, mas porquê? Porquê é que diz isso? Não sei. E houve outro miúdo que foi ao quadro, fez mal. Fez mal, errou. Mas depois houve alguém que percebeu o erro. E disse-lhe: pá, tu ali fizeste mal, tu fizeste 3 em 3, é 2 em 2. E ele corrigiu, foi lá corrigir. Mas depois, ainda assim, estava errado, porque esqueceu-se do termo 17. Mas houve alguém que pôs o dedo no ar: falta aí o 17. Pois é, faltou o 17. Então, e deu 40. E os 2 ou 3 que tinham dito 40 ficaram todos contentes porque eles já tinham dito 40. Pois. E depois o resto da aula foi explicar-lhes porque é que tinha muito mais valor o erro do colega do que a resposta certa deles. Porque sem o erro do colega eles não sabiam que estavam certos. Pois, exatamente. Nunca saberiam que estavam certos.
Porque eles, epá, talvez sabendo, o livro tem soluções e, portanto, se calhar até. Sim, pode, não sei, mas Sim, pronto. é o que é. Ou até não, ou até não. Não Ou um adivinhou e os outros foram atrás. seja de que forma for, mas não justificaram. E esta é essa situação. Eu encontro em Deus. Epá, mas porquê? Então explica lá isso. Mas de onde é que foste buscar isso? Se tu te conseguiste convencer disso, também me deve conseguir convencer a mim. Claro, Porque se não me convence a mim, também não devia te convencer a ti. Não é, Miguel? claro, claro, claro. As coisas, epá, mas pronto, mas Mas é este não, tipo de linguagem, não é? Este tipo de linguagem que você é, tem que... é. Pronto, já perdemos aqui algum tempo com a minha O Aníbal Raposo. com o Aníbal Raposo, acho que já está o suficiente. E agora vamos passar para uma notícia que esta semana foi o Dia Internacional do Combate à Islamofobia e o Guterres alerta para a crescente ódio e intolerância. Um, porque é que eu escolhi esta notícia? Eu escolhi esta notícia porque realmente na Europa, e nós lutamos muito aqui mais, eh, acho eu, no sentido de criticar a Igreja Católica porque é que nos está mais perto, mas nós somos críticos também, de certeza, das outras religiões todas, não é? Claro. Um, mas é preciso dizê-lo também que há na Europa neste momento um enorme problema de intolerância religiosa, e essa intolerância religiosa é muito. Está centrada na questão da islamofobia. Um, eu não gosto de nenhuma religião, mas eu acho que as pessoas devem poder praticar as religiões como quiserem dentro das suas casas e dentro dos seus templos e acho que é importante haver um dia, não sei se que quanto é eficaz este Dia Internacional de Combate à Islamofobia, mas acho importante que exista. Epá, sim, é importante chamar-se a atenção, pelo menos quanto mais não seja para se chamar a atenção para isso, não é? Porque é como tu dizes, nós embora sejamos ateus e não acreditemos naquilo que nenhuma religião que nós conheçamos diga, epá, somos os primeiros, estamos na linha da frente na defesa do direito de qualquer pessoa de exercer a religião que quiser, Isso. como é óbvio. É isso, Epá, é isso. para mim, a religião islâmica é tão má, é tão perniciosa como a católica. Claro. Não vejo absolutamente diferença nenhuma. Aliás, eu tenho muita dificuldade em separar fundamentalmente essas três religiões abraâmicas, sabes? Claro. Pronto, há um que diz que o porco não se come, há outro que diz que não se come é o marisco, há outro que diz. Epá, enfim, são coisinhas, né? Há coisinhas. Um que diz que come a bolacha, o outro diz que não come a É, o bolacha. outro diz que a bolacha é o corpo, o outro diz que não é. Epá, pronto, mas são coisinhas, porque no essencial, pá, pronto, é exatamente a mesma crença, não é? Sim, sim. O fulano barbudo que está lá em cima nas nuvens e que te manda para o inferno porque gosta mesmo muito de ti. Isso mesmo. Essencialmente a crença deles é essa, não é? É isso. Mas Mas pronto, queria. obviamente que pá, não somos contra, nós somos contra a religião, não contra os religiosos. Sim, e mesmo nós somos contra as ideias que dela saem e Exato. o pensamento religioso também, certamente, mas nunca. Epá, eu nunca. A questão da islamofobia ou de ter algum tipo de ataque, eu quero, e tu também, certamente, um ataque às ideias, não é? Nós queremos Exato. atacar as ideias, nós queremos discutir as ideias, nós queremos debater as ideias, o que é que sai disto em termos de ideias, em termos de conversa, em termos de argumentos. Nunca as pessoas, nunca grupos, por serem grupos diferentes de nós, acima de tudo, que é uma das questões que mais preocupa nestas questões de islamofobia, que existem em Portugal também. Tentou-se fazer há pouco tempo uma, Sim, uma, sim. uma manifestação contra pessoas que são de fora, só por serem de fora, sem grande lógica.
E Nós até brincámos era uma manifestação contra os muçulmanos na mouraria, não é? exatamente. Exatamente. E pronto, mas pronto, queria falar sobre isto e também numa altura em que também a distância, e nós também já falámos sobre isto aqui, mas e vamos falar mais vezes, a diferença com que algumas guerras são tratadas por outras guerras, porque são de grupos com que nós nos identificamos mais ou que nos identificamos menos. O escândalo com que as televisões todas abriram com a invasão da Rússia à Ucrânia e que tens comentadores políticos sediados para falar sobre aquilo todas as semanas com uma enorme vontade e um enorme poder crítico, e depois tens uma guerra que nem é uma guerra, que é um massacre Exato. em Israel a muçulmanos, e essa já não abre jornais, já não vem com tantos comentadores atrás, já não vem com tanta gente a falar sobre aquilo, nem uma indignação popular que se veja especialmente, não é? E já não são loirinhos de olhos claros, Pronto, Miguel. já são diferentes, não têm o mesmo tipo de pele, e as religiões também são diferentes, e essas coisas todas. Isso aí nota-se muito nestas questões, e acho que é importante nós vermos isso e estarmos atentos a isso. Sim, com certeza que sim. Passamos à próxima? Vamos embora. Então a próxima é uma sequência de notícias. Eu vou passar a mostrar, que é a primeira. Esta não abri. Pronto, não tem mal. Não vai ser necessário. O que é que acontece? Aqui o Mário Sabino é um tipo que acha que o Lula quer manipular a religião para evitar a manipulação da religião. Ao mesmo tempo que critica a manipulação vil da religião, Lula quer atrair os eleitores evangélicos. E depois diz ele: divertido ver petista temente a Deus. Isto claramente já percebes quem é que este tipo é. Toda o texto a seguir é exatamente aquilo que estás a pensar que é. O que é que aconteceu? Aconteceu que a mulher do Bolsonaro participou numa manifestação em que falou da necessidade que tinham que havia de ligar a religião com a política. Ela quis ser, e era esse aquele que eu tinha aberto, mas que pelos vistos falhei. Ela quis misturar, ela achava que era importante misturar a religião com a política, e nós percebemos porquê, não é? Há nessa ideia o controle sobre o controle, não é? Há um sistema de controle que é a religião, e acima de tudo esse sistema de controle mexe com a política, que é a parte interessada dela e do marido dela. O Lula veio e disse isto, eu vou mostrar agora. Se aparecer, claro. Está a correr tão bem hoje. Dá-lhe tempo. Ok, não dou, eu estou nervoso demais. A senhora anúncio. Lula adora decorar a sua casa e desfrutar da maior seleção de móveis a preços atrativos. Espera aí, já está. Já pode. 35 segundos. E vamos lá. O que é que ele disse? Ele diz isto. Se o YouTube não quiser, eu não mostro mais. Dá-lhe tempo. Eu sei o que está a passar com isto. E tudo branco. Ainda veio outro anúncio, queres ver? Não estou a conseguir mostrar isto. O screen. Não. Bom, eu vou ignorar o que é que o Lula disse e vou-te dizer o que é que o Lula diz mais ou menos. É mais ou menos aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Poxa, mas isto está estranho. É mais ou menos o que nós estávamos a falar há A bocado. democracia não é agora importante sim. para quem está na prisão. Eu quis passar para a frente, já fui apressado. Não consegues, Miguel. Bom, o que é que ele diz? Ele diz que na democracia é importante defender as pessoas mais frágeis e mais suscetíveis a más ideias, e que a religião é muitas vezes usada como uma arma para desinformar e para utilizar as pessoas. E que ele acha, diz ele, nesta coisa que foi muito criticada por vários religiosos e várias pessoas da direita no Brasil, que a religião não devia ser algo que
usada para manipular pessoas. Devia ser usada para rezar nas suas casas todos os nos dias em que lhes desse para isso. Não me parece algo polémico, mas pelos vistos tornou-se no Brasil, não é? Algo polémico ele dizer que as religiões deviam servir para ser aquilo que são. Mas a religião sempre serviu para manipular pessoas. Pá. Infelizmente, foi sempre para isso que ela serviu. Vê lá se ele já está. Esquece, não, Não, fala disto. não dá. Disto. Ele não vai. Okay. Pronto, Eu ouvi isto, não sei porque é que aconteceu, mas força. e aquilo que o Lula diz, obviamente que ele tem toda a razão, porque a religião e a política não podem ser misturadas. São duas coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. A política diz-nos respeito a todos nós, Miguel. Não é? As minhas ideias políticas influenciam-nos a todos nós. E devem influenciar. Por isso é que vivemos em democracia. Se vivêssemos numa ditadura, não servia de nada tu seres contra ou a favor de determinado regime. Mas como vivemos numa democracia, as nossas ideias políticas contam. Tu podes falar, podes dar a tua opinião, podes influenciar as pessoas, podes votar e o teu voto, tu sabes que eleges ou não um deputado, o meu elegeu, neste caso uma deputada. E a política influencia-nos a todos. As minhas ideias acabam por influenciar o país. A religião não deve fazer isso. A religião deve ser uma coisa tua. Pois. O teres ou não religião, e seja qual for a tua religião, ela não deve influenciar as pessoas à tua volta, porque ninguém tem que acreditar naquilo em que tu acreditas, ou naquilo em que tu não acreditas, também. Claro. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. A religião é uma coisa nossa, pessoal, e por isso é que nós somos a favor de que toda a gente exerça a sua religião. A política não. A política é uma coisa pública, é uma coisa que nos influencia a todos. Portanto, não podemos misturar duas coisas que não são realmente. Mas nós sabemos bem porque é que os fulanos de direita e apoiantes do Bolsonaro depois se revoltam contra isto, porque eles sabem que é dali que vêm os votos deles. Pois. Como é óbvio. Claro. E não são só eles. A questão nos Estados Unidos, até aqui em Portugal, eles aprenderam a fazer isso. Sim, sem dúvida. Até aqui em Portugal é verdade. O evangélico e a questão do evangélico se mexer no público e na política é uma coisa mais frontal, mais evidente, mas a Igreja Católica mexe no que é político há muitos e muitos anos. E vai mexer agora. Nós agora vamos ter um governo que vai outra vez recuar na questão da eutanásia, por exemplo, o meu direito a terminar a minha vida com dignidade se estiver doente. E estas coisas têm todas vamos ver se não volta atrás no aborto também, o direito das mulheres. Mais difícil. Achas que é difícil? Não, mais difícil o direito, mas de certeza absoluta que, como eles fizeram no passado, vão dificultar o acesso, não é? É o que eles... Isso basicamente é a mesma coisa, não é? Eles dificultarem o acesso é basicamente a mesma coisa. Põem em causa não o direito constitucional, mas o direito ao acesso, e isso eles vão pôr em causa sempre que puderem. E vão fazer ativamente, já o fizeram no passado e vão fazer ativamente. Sim. E as questões, mas essas questões são todas questões que tocam em dados religiosos. Que têm fundo religioso. Tem fundo religioso, ou pelo menos uma arma, que é a arma do controle, e é religioso. Não dá eu acho que não dá para negar isso. Não, de maneira nenhuma. Não, porque tu não tens outro argumento para justificar, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia é uma lei que não, como é que eu ia dizer, não afeta ninguém que não escolha exercer essa lei. Porque, Miguel, se tu fores contra a eutanásia, é fácil. Não peças para ser eutanasiado. É fácil. Não és afetado pela lei. A lei não te afeta minimamente. Não é? Não te afeta, tal como a lei do casamento homossexual. Não afeta minimamente quem não a queira exercer. Claro. Não afeta.
portanto, são leis que passam, mas que acabam por ter resistência e o argumento utilizado é sempre com base religiosa. É sempre com base religiosa, porque pura e simplesmente, a religião não te dá direito sobre o teu corpo. As religiões, e principalmente as três abraâmicas, principalmente se fores mulher, mas mesmo que não sejas mulher, as religiões abraâmicas dizem-te que tu não és dono do teu corpo, tu só és administrador do teu corpo. É isso que eles te dizem, Miguel. Eu não estou aqui, não estou a criar um espantalho para poder argumentar. Isto é uma coisa que eles te dizem. Na religião cristã, não sei se nas outras também, tu nem sequer és dono do teu próprio pensamento. Ou seja, tu só por pensares nisto ou naquilo já estás a cometer crimes que para eles são crimes. Né? Isso é uma questão de controle absoluto até do próprio pensamento. É assustador. Do pensamento, como é que é possível, não é? Portanto, é o único argumento que tu podes dar em relação a essas leis, porque de resto a lei não afeta absolutamente mais ninguém, não é? E no caso do aborto, quem é que pode decidir sobre o aborto se não a pessoa? Só a mulher é que pode. Só a mulher é que pode, não há outra pessoa. Não há outra pessoa. Quem é que pode decidir sobre se tu cortas a barba ou não cortas? Se não tu. A tua mulher, neste caso. E agora vamos para o último videozinho, que hoje foi, afinal conseguimos fazer isto rápido. E aqui vamos nós. Não consigo. Igreja cristã, ou fundar uma religião, o cristianismo. Ele veio nos trazer um novo projeto político civilizatório. Ele denominava Reino de Deus. Por isso, Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, a cruz, como subversivo, porque ousou, dentro do reino de César, o imperador romano, anunciar um outro reino, que era o de Deus, baseado em 2 pilares: nas relações pessoais, o amor; nas relações sociais, a partilha dos bens. Projeto que cabe a nós executar, porque o mundo no qual nós vivemos hoje está longe de corresponder a esse modelo do reino de Deus. E como fazê-lo? Basta observar a militância de Jesus, como ele atuou para implantar as sementes desse projeto de Deus. E hoje, na igreja cristã, portanto, ou fundar um... Isto era para finalizar, no fundo, a parte que nós falámos agora mesmo, estivemos a falar sobre isto, mas que é este perigo que é evidente e que é mostrado por este tipo, que é fundar o Estado de Deus e a Igreja de Deus. E não é o contrário do Estado laico, o contrário de uma sociedade a olhar para os humanos, é uma sociedade a olhar para aquilo que Deus quer ou para aquilo que Deus pensa. E é um perigo sempre. Pois, e lá está. E pronto, e tudo isto é baseado numa história. Uma história mal contada. Uma história mal contada, por sinal. Uma história. Epá, e é isso que me faz muita confusão. É este pessoal. Pegam numa história e usam-na como se fosse realidade. Epá, eu não sou daquelas pessoas que diz que Cristo não existiu. Sei lá, não faço ideia, sei lá se existiu ou não. Não sei, provavelmente terá existido. Provavelmente o que me parece, do fundo de cada minha ignorância, é que se calhar Cristo foi mais do que uma pessoa. Este personagem que aparece ali na Bíblia é baseado em mais do que uma pessoa. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Aquilo é uma história de um livro. Não há mais nenhuma referência senão naquele livro, que é escrito décadas depois de supostamente ele ter existido, portanto baseado em relatos de pessoas que ouviram dizer que não poderia ter sido mais que isso, senão relatos de... Eu ouvi dizer que... Claro. Não há escritos, não há nada, e portanto só pode ter sido isso. Ou então pior ainda, ou então foi realmente inventado. Percebes? Portanto, na melhor das hipóteses, foi alguém que ouviu dizer que contou aquelas histórias que estão no Novo Testamento. E com base nisso,
tu queres fundar uma civilização. Pá, não é possível, pá. Eu mesmo tu queres fundar uma civilização tendo por base que existem fulanos que voam com uma capa e com o símbolo do S. Pá, isso não é possível. Não pode ser, pá. É Não faz possível sentido. e, acima de tudo, é altamente perigoso. Todas as questões, os estados teológicos, né, têm sempre o perigo da moral que se baseia, em que eles se baseiam. E vemos isto em Israel. A forma como eles olham para os outros, para um humano, eles não olham para um humano, eles olham para um animal, porque é aquilo que está escrito no texto deles, é aquilo que eles acreditam. Sim. E a questão, ou no texto, ou dito pelos religiosos e pelos líderes religiosos deles. E é uma questão em uma guerra que não tem uma maneira de parar racional, não há uma maneira de uma pessoa dizer assim, vamos lá pensar nisto. Seremos assim tão diferentes? Podemos habitar isto? Não, há um fundo absolutamente irracional que é este fundo. É um fundo religioso que toma as regras e a moral como algo que é a subjetividade da escolha desta religião. É que nós, se vivêssemos neste estado, tínhamos nós os dois que não temos esta religião de nos adaptar a isto, porque senão éramos mortos ou apedrejados, ou seja lá a quantidade de coisas terríveis, ou queimados, que esta gente já fez quando teve poder. Não é? Durante séculos fizeram isso. Oh, Miguel, e depois não é só essa questão, não é durante séculos eles terem queimado pessoas. A gente pode sempre dizer, mas isto já foi há muitos anos. Não, esses fulanos que queimaram pessoas são, hoje em dia, considerados santos. Portanto, não vale a pena a gente meter a cabeça na areia e dizer, não, isto era uma coisa que aconteceu quando havia outras mentalidades. Não. Hoje em dia, esses fulanos são considerados santos. O Papa nunca veio dizer que o fulano que mandou raptar a Hipácia e despi-la e levá-la para uma igreja e esquartejá-la com pedras até se verem os ossos e depois espalhar o corpo dela. O Papa nunca veio dizer que o fulano que mandou fazer isto já não era santo, porque fez uma coisa horrível. Não, esse fulano ainda hoje é santo na igreja. Eu não sei dizer o nome. Sim. Mas pronto. Como esse, há outras histórias, não é? Quantos? O que mandou queimar o Jordano Bruno é santo. É santo na igreja. Portanto, nós nem podemos dizer que isto é uma coisa foi há muitos anos, eram outras mentalidades. Não, a igreja continua a aceitar esses fulanos como tendo feito uma coisa santa. Pois, claro. Não é? Como diz na música, uma obra muito pia e santa. E é um bocado isso. É isso mesmo, pá, quer dizer. Não é fruto de uma mentalidade de uma época, é fruto de uma mentalidade que está enraizada neste sistema de pensamento, no sistema de pensamento religioso. Pá. Nós é que temos razão e toda a gente tem que nos seguir. Isso é absurdo, isso é completamente absurdo. Não faz sentido nenhum. Pá. Não faz sentido nenhum. Tu podes querer mostrar a tua razão às pessoas, agora não podes obrigá-las a pensar como tu. Muito bem. Então, Gabriel, vamos-nos para a semana. É isso mesmo. Até para a semana, Miguel.